Olá, pessoal! Nesse nosso vídeo, nós vamos ver o conteúdo trabalho escravo moderno, ou trabalho escravo contemporâneo. Bom, o que é preciso entender? Quais as noções básicas a gente precisa ter para a gente entender essa temática? Primeiro, a gente precisa entender que, até pouco tempo, em 1800, final do século XIX, ainda era permitido no Brasil o trabalho escravo. Ainda era permitido o tráfico, humano de pessoas vindas do continente africano para serem escravizadas aqui no país. E o que aconteceu para poder mudar para isso deixar de ser permitido para ser proibido? Houve uma mudança no pensamento daquelas pessoas da época? Houve uma mudança na mentalidade? Infelizmente, não. O que fez com que o trabalho escravo deixasse de ser permitido e passasse a ser proibido foi principalmente conflitos econômicos daquela época. Conflitos entre as nações, que importavam, que exportavam e que estavam tendo problema na concorrência dos preços. Por exemplo, naqueles países que não utilizavam mão de obra escrava para produzir, o preço era mais alto, porque tinham que pagar os trabalhadores. E claro, nos países onde havia o emprego da mão de obra escrava, o produto no final das contas saía mais barato. Então, nessa época, em decorrências de discussões do preço do açúcar, aqui no Brasil, a Inglaterra pressionou o Brasil para que ele deixasse de empregar mão de obra escrava, porque o preço não estava dando para competir, porque o do Brasil estava mais baixo. Então, houve uma mudança na legislação, mas não houve uma mudança na mentalidade. E isso traz consequências. A principal consequência é que até hoje existe essa mentalidade de que você pode explorar o corpo da outra pessoa, a mão de obra da outra pessoa, para fins econômicos, para fins de obtenção de lucro. Existe essa mentalidade, pleno século XXI. Isso não é só no Brasil. No mundo inteiro nós vamos encontrar lugares onde há a exploração da mão de obra escrava. E um país que até pouco tempo existia, até mais pouco tempo ainda do que o Brasil, é a Mauritânia. Lá é onde se identifica a maior concentração de mão de obra escrava até hoje. Outros países também, Haiti, também o Uzbequistão também tem. Esses são os países que estão liderando o topo do trabalho escravo moderno no mundo. E quais são as áreas de produção do setor econômico que utiliza? Nós encontramos mais na agricultura, na criação de animais, na construção civil e também, o que é muito chocante, acho que para todas as pessoas, além da tecnologia, que existem muitos países do Oriente, da região Oriente do mundo, onde há o trabalho escravo em decorrência da produção de eletrônicos. Mas é a indústria têxtil, seja no algodão, seda, na produção de roupa. Isso ainda existe muito e no Brasil, em São Paulo, é muito encontrado pelo Ministério Público do Trabalho, trabalhadores em condições análogas a de escravo em indústrias têxtil, trabalhadores bolivianos. Então, eles vêm à procura de melhores condições de vida, chegam aqui e eles veem que a realidade é outra, porque eles são aliciados, eles são enganados, e de acordo com a necessidade do sujeito, ele aceita um trabalho e muitas vezes ele não consegue depois sair desse trabalho. É o que nós vamos ver, como a gente identificar um trabalho escravo, qual seria a causa do trabalho escravo moderno, tá bom? Mas eu quero falar para vocês uma outra coisa antes. Qual que é o termo correto para a gente usar hoje em dia, uma vez que escravidão não é mais permitida, uma vez que escravidão é proibida e pertence ao século XIX e para trás? Hoje em dia, os termos que se usam para poder se referir ao trabalho escravo é trabalho escravo moderno, trabalho escravo contemporâneo ou condições análogas à de escravo. O Código Penal mesmo, ele traz essa nomenclatura, esse termo, condições análogas à de escravo. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é também como identificar. O trabalho escravo, ele consiste em quê? É aquela ideia que a gente tem de um negro acorrentado recebendo chibatadas no pelourinho? Isso também é possível ainda de se encontrar. Mas não é só isso, e muito menos, é muito mais do que isso. O trabalho escravo contemporâneo, ele tem características bem diferentes. Pode ser, por exemplo, um trabalho exaustivo, que exalta a pessoa, não é um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo. Por exemplo, na cana-de-açúcar, quando coloca uma meta que tem que apanhar tantas toneladas de cana-de-açúcar por dia. É um trabalho em condições
periculosos, sem qualquer tipo de assistência médica, sem qualquer tipo de apoio, de recurso. Então, o trabalho escravo hoje contemporâneo, ele tem alguns elementos que o Código Penal traz, e eu vou explicar para vocês, eu vou colocar na tela o artigo 149 para vocês acompanharem melhor essa explicação, tá bom? Vamos lá. Então, o que o artigo 149 traz, né? É reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Esse artigo 149, ele traz alguns elementos, e os elementos que ele traz são alternativos. Para configurar trabalho escravo contemporâneo, basta um desses elementos, não precisa de todos. E a pena para este tipo de prática é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o parágrafo 1º, ele traz para nós: nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente e por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. É importante a gente fazer uma consideração em relação à questão da origem, porque a gente sabe que há um volume muito grande de pessoas, de migrantes. A migração, ela é comum, ela é permitida, não tem problema. Muitas pessoas saem do seu local de origem, do seu lugar, né, de onde nasceu, à procura de outras oportunidades em centros urbanos, ou onde quer que eles entendam que há melhores ofertas de trabalho ou de condições de vida. Isso não é proibido, não tem problema nenhum. E empregar também imigrantes também não tem problema. O problema é quando você aproveita da vulnerabilidade, da condição de imigrante e o explora. Então, o fato de você ser migrante não faz com que você tenha menos direitos, ou que você receba menos condições de trabalho. Não. Você, independente de você ser um migrante, independente de uma pessoa sair do Nordeste, vir para o Sudeste, procurar emprego, aquela condição dela de imigrante não pode ser um permissivo para ela ser tratada diferente. Isso se vê muito nas auditorias, nas fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. E o que leva uma pessoa a essa situação? O que leva, quais são as condições sociais que permitem, né, ou que fazem com que haja o trabalho escravo no mundo de hoje? Leonardo Sakamoto, ele é o presidente da ONG Repórter Brasil. Eu até indico que vocês acessem o site dele, para vocês verem, porque tem muitas pesquisas interessantes, atuais, sobre o trabalho escravo contemporâneo. E Leonardo Sakamoto, ele entende que o trabalho escravo atual, moderno, ele é sustentado por um tripé. E o trabalho escravo, ele é uma febre, como se fosse um sintoma de um país que sofre por 3 doenças, sofre com 3 doenças. Ele sofre com a doença miséria ou pobreza, com a doença impunidade e com a doença ganância. Então, esses 3, pobreza, miséria, impunidade e ganância, são 3 elementos que fazem com que o trabalho escravo encontre condições para poder existir naquele local. Então, é só a gente pensar. Numa região de pobreza, onde há poucas oportunidades, poucos acessos, né, à emancipação social, pouco acesso a uma condição de vida boa, a uma condição de vida com qualidade, onde há a miséria, a pessoa precisa sobreviver. E ela precisa sobreviver, muitas vezes, ela passa a aceitar qualquer condição para que ela sobreviva. E isso é um elemento que faz com que o explorador chegue até essa pessoa. Um outro elemento, junto com a miséria, a pobreza, é a impunidade. Num país, num local onde se pune pouco, se pune mal ou não se pune esse tipo de crime, é uma condição também permissiva para que o explorador ele exerça esse tipo de controle sobre a vida do outro. E também é quando a pessoa tem aqui o espírito da ganância. Uma coisa é você querer obter lucro. O lucro é permitido. O que você não pode é querer obter lucro, submetendo uma pessoa à condição, né, análoga ao escravo, de forma que tire a dignidade dela, afronte, né, viole os seus direitos humanos, viole a sua intimidade, sua liberdade, a sua pessoalidade, a sua cidadania. Então,
O lucro não é o problema. O problema é você querer obter o lucro com a exploração do outro, com a exploração do corpo do outro, da liberdade, passando por cima dos direitos do outro. Então, para a gente combater o trabalho escravo, nós temos que combater esses 3 elementos. É dar condições, né, econômicas, sociais para a pessoa desenvolver e que ela não precise se submeter a qualquer condição para que ela sobreviva. Precisamos ter um sistema, né, de fiscalização eficiente para poder combater as práticas existentes ou possivelmente que venham a existir. E, é claro, uma mentalidade de lucro sustentável, de lucro saudável, de lucro lícito, de obtenção de lucro permitida. Porque o lucro não é rechaçado, ele é permitido, só que nas condições de respeito à legislação, principalmente a legislação que protege o ser humano enquanto um sujeito de direitos. Em relação a essa questão da proteção do sujeito, né, enquanto um sujeito titular de direitos, o Brasil, ele tem uma legislação forte, uma legislação potente para poder combater o trabalho escravo. Ele é considerado o aluno número 1 do mundo em termos de proteção. Só que isso não foi de sempre. Não foi desde 1888 para cá que a gente já começou com essa legislação. O Brasil ele foi denunciado na OEA em 1995. A partir daí, ele foi forçadamente, né, a criar uma legislação que combatesse o trabalho escravo. E de 1995 para cá, que é um marco, que nós temos uma política de combate ao trabalho escravo moderno. E dessa época até hoje, vamos supor 2018 mais ou menos, já foram resgatadas mais de 52 mil pessoas. Isso são fontes, né, fontes do Ministério Público do Trabalho e outras fontes também de pesquisa, todos vocês vão ter acesso. Mais de 52 mil pessoas foram resgatadas na condição análoga de escravo. Quando o Ministério Público do Trabalho ele encontra pessoas nessa situação, em operações de investigação, ao tirar essa pessoa da situação, o termo que se utiliza é resgate. Então, resgata essas pessoas e tem que dar a essas pessoas uma condição para elas sobreviver após essa situação na qual ela se encontrava. Então, tem que dar um curso de capacitação, reinserção no mercado de trabalho, condição para ela se reerguer, porque ela estava vivendo uma condição em que ela estava com todos os seus direitos restritos. E a sua dignidade, a sua liberdade, a sua individualidade também. Então, preciso fazer um trabalho multidisciplinar com essa pessoa. Além de que ela vai ter também a indenização em decorrente do dano sofrido. Do dano moral, pessoal, né? E também existe o dano coletivo. O que é importante vocês saberem quando eu falo, né? Crime, que ela teve a sua liberdade restringida. Será que o bem tutelado, então, dessa pessoa é a liberdade? Sabe por que eu falo isso? Porque o artigo 149, ele está previsto no capítulo 6 do Código Penal, capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual, e na seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal. Só que acontece o seguinte, o fato de estar nesse capítulo sofreu uma crítica, porque, na verdade, o bem tutelado nesse tipo de crime, que é o crime de trabalho escravo, não é a liberdade pessoal. É muito mais do que a liberdade pessoal, é a dignidade. O artigo 149 sofreu uma alteração em 2003, com a Lei 10.803. E a partir daí houve um avanço, porque o Código Penal, no artigo 149, ele acrescentou elementos. Não tinha só os elementos, da forma como está hoje, não é a mesma. O artigo 149 ele previa condições análogas de escravo, mas ele não trazia aqueles outros elementos que são os trabalhos forçados, degradante, ou servidão por dívida. A Lei 10.803, ela acrescentou elementos e o STF veio a decidir se posicionar da seguinte maneira no inquérito, no voto da ministra Ellen Grace, que a noção de condições degradantes corresponde ao trabalho realizado em determinadas condições que afrontam a dignidade da pessoa do trabalhador, como o trabalho submetido à jornada exaustiva. Entendeu? Então ela fala aqui em dignidade. Logo, o bem tutelado é a dignidade, de forma que, uma vez sendo a dignidade o bem tutelado, a competência para processar e julgar deixa de ser da Justiça Estadual e passa a ser da Justiça Comum Federal, porque é um crime contra a organização do trabalho, e não mais um crime contra a pessoa, mas contra a organização do trabalho. Logo, isso vai sofrer uma alteração significante, que quem vai processar e julgar é a Justiça Comum Federal.
Então, falando sobre cercear a liberdade, nós temos a liberdade física, com um exemplo claro, né, e que a gente pode encontrar nas manchetes, são as pessoas trabalhando e não podem sair do seu local de trabalho. Isso foi encontrado, eu já dei o exemplo dos bolivianos em São Paulo, em indústria têxtil. Eles tinham que morar lá, viver lá, comer, não podiam sair porque eles estavam com a sua liberdade física cerceada. Eles tinham que viver no seu local de trabalho, ficar o tempo todo no seu local de trabalho. Eles não podiam sair. Só que essa não é a única forma de você cercear a liberdade de um indivíduo. Você pode cerceá-lo também por meio de uma coação, de cercear a sua liberdade psicológica, moral. Vamos dar um exemplo. Se você encontra um senhor trabalhando numa carvoaria, no sertão da Bahia, em lugares onde até as condições, né, de liberdade de pensamento, emancipação, elas ficam limitadas. Se você chega para esse sujeito e fala para ele que ele não pode sair daquele local de trabalho, ele não pode deixar aquele trabalho, senão vai acontecer um mal para a família dele, senão você vai fazer um mal, você enquanto empregador, vai fazer um mal para ele, que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, ele acredita. Então ele não deixa aquele trabalho, ele continua trabalhando com medo de sofrer alguma retaliação, sofrer algum tipo de problema. Então isso é cercear a liberdade psicológica, a liberdade moral. E se isso acontece, também pode ser identificado, pode ser caracterizado o trabalho escravo contemporâneo. Não é só a liberdade física da pessoa. Um outro exemplo que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo é a servidão por dívida. O que é a servidão por dívida? Servidão por dívida é quando o trabalhador já chega no seu local de trabalho devendo para o empregador. Quando ele é contratado, ou quando ele na verdade, ele é aliciado para essa condição, muitas vezes a pessoa que o alicia, ela já disponibiliza uma quantia de dinheiro como um adiantamento. Aí propõe para a pessoa, né, você vai trabalhar e eu já vou adiantar um pouco para sua família, para já ficar, né, para ir sobrevivendo sem você, sem o seu rendimento e tal. Esse adiantamento, quando a pessoa chega no trabalho, começa a trabalhar, ela já chega devendo. E outra forma também, pode ser concomitante, pode ser conjunta a essa, como pode ser separado, é quando ele começa a ter que pagar, ele vai trabalhar, por exemplo, numa fazenda, ou numa indústria, que ele não pode sair de lá. Ele tem que pagar pelo uniforme, tem que pagar pela comida, tem que pagar pelo local de trabalho, por ter que morar ali. Quando o patrão, ele começa a cobrar tudo dele, de forma que, no final, ele não tem um saldo positivo, ele tem que continuar trabalhando, ele nunca vai conseguir pagar, ele está tendo uma servidão por dívida. E existem situações também em que o empregador é um modo de dizer, né? Um eufemismo, porque é a pessoa que está escravizando. Ele paga com drogas ilícitas, com álcool, com cigarro. Existem documentos, né, do Ministério Público do Trabalho que relatam todo esse tipo de situação. Inclusive, eu vou passar para vocês uns sites para vocês acessarem e verem esses dados, esses elementos com muita clareza. Quando você paga com drogas ilícitas ou álcool, cigarro, a pessoa começa a desenvolver um vício, aí ela começa a trabalhar para poder manter aquele vício. Isso também é um elemento chamado servidão por dívida, que também é proibido e que configura o trabalho escravo. Esse tipo de servidão por dívida é chamado também de sistema de barracão. É uma outra nomenclatura que vocês vão encontrar na literatura. E tem o Código Penal, no artigo 149, ele traz também dois termos que a gente tem que compreendê-los melhor, que é condições degradantes de trabalho. O que vem a ser essas condições degradantes de trabalho? Parece que é um termo muito aberto, né? Ou jornada exaustiva. O que vem a ser jornada exaustiva? Vocês podem perguntar, a hora extra? Não. A hora extra não é considerada por si só uma jornada exaustiva. Você, às vezes, nem precisa cumprir aquela jornada toda, 8 horas, por exemplo, 6 horas. Pode ser muito menos isso já ser exaustivo para o sujeito, a depender das condições. Então, a análise que tem que ser feita, ela é conjunta. Como é aquele ambiente de trabalho? Ele é salubre? Ele é periculoso? Em quais condições a pessoa trabalha? Ela tem acesso a uma assistência médica? Ela tem recursos para ela poder lidar com aquela situação desgastante, degradante? Como que é aquilo? Só de ser degradante já é um elemento que vai configurar o trabalho escravo. Porque não existe um limite não existe um limite. Isso é pouco degradante, isso é muito degradante. Muito degradante é insuportável, pouco degradante é suportável. Não, só de ser degradante já é insuportável, já não é permitido. Então, só aquela jornada, ela te gerar uma exaustão, já pode configurar o trabalho escravo. E o que vem a ser essas condições degradantes?
É, esses dois conceitos nós vamos encontrar nas orientações da Coordenadoria Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo, chamada de CONAED. Ela traz a orientação 3 e a orientação 4. A orientação 3, ela dispõe o seguinte: jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstância de intensidade, frequência, desgaste e outras que cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, por qualquer outra razão, torne irrelevante a sua vontade. E a orientação número 4. O que são as condições degradantes? Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes à higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação e outros relacionados aos direitos humanos, aos direitos da personalidade, decorrentes de situação de sujeição, que por qualquer razão torne irrelevante a vontade do trabalhador. E essa questão da vontade do trabalhador, ela é um elemento que a gente também tem que pensar. Por quê? O que configuraria um trabalho forçado? O trabalho forçado é qualquer tipo de trabalho que não seja realizado pela vontade do trabalhador. Por exemplo, se me colocam para trabalhar porque eu não quero, porque eu tenho a opção de não querer e ser desligada e ter o meu contrato de trabalho rescindido. Se eu não quiser exercer aquele tipo de trabalho que o meu empregador coloca para mim. Mas se ele faz com que, ainda que eu não queira, eu realize, é configurado um trabalho forçado. E quais são as consequências para quem emprega mão de obra escravizada? Quais são as consequências? A gente tem uma previsão na Constituição, no artigo 243. A construção desse artigo 243, ele levou anos. De 2001 a 2014, houve uma discussão muito grande sobre esse artigo, que está previsto nas disposições constitucionais gerais. O artigo 243, ele traz a questão da expropriação de terra. O que é expropriação de terra? É você perder os seus bens, nesse caso, sem indenização. Então, é uma forma de confisco de bens. O Estado vai retirar de você a sua propriedade, sem te indenizar. Por quê? Porque é uma punição para um crime. No caso, aqui, nós temos a previsão no artigo 243, que ele traz o seguinte: as propriedades rurais ou urbanas de qualquer região do país, onde forem localizados culturas ilegais de plantas psicotrópicas, chamado narcoplantio, ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei. Essas propriedades onde o narcoplantio foi encontrado ou o trabalho escravo for encontrado, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado em que couber o disposto no artigo 5º. E o parágrafo único traz: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Bom, então agora a gente pensa. O artigo 243, ele permite, né? A gente permite punir quem exerce esse tipo de prática e a punição vai doer naquele órgão do corpo humano que a gente sabe que é o que dói mais, que é o bolso. Só que a gente tem um grupo de pessoas conservadora que não aceitou esse artigo. Não aceitou como está nesse artigo, o que vem dificultando acontecer esse tipo de desapropriação. Que pese, né, essa redação, a forma como tem acontecido os processos, muito difícil tem chegado nas desapropriações. O que eles alegam? Qual que é o argumento para que esse artigo não seja aplicado, não seja efetivado? É exatamente aquele termo que tem ali, na forma da lei. É como se precisasse, eles alegam, né, essa turma conservadora, alega que precisa uma lei para poder regulamentar o que é trabalho escravo. Contudo, nós sabemos que já existe o Código Penal, no artigo 149. Ele determina o que é o trabalho escravo. Só que essa turma não aceita. Eles justificam da seguinte maneira: o que o artigo 149 traz é condições análogas a de escravo, e não trabalho escravo. Sob essa alegação, eles recusam a cumprir esse artigo. Só que como a gente sabe que a interpretação deve ser sistemática, principiológica, a gente sabe que esse tipo de argumento não cola. Só que eles resistem com base nisso e reivindicam uma lei para poder regulamentar, o que impede a aplicação.
Só que a gente já sabe que o artigo 149 é suficiente para poder complementar. E que, assim, na forma da lei, realmente é o que está no artigo 149. E muitas vezes, esse grupo conservador, ele está no topo da produção. Às vezes, eles até se fazem de desentendidos ou de que desconhecem o que está realmente acontecendo no chão de fábrica. E alegam, quando acontece fiscalização, que não sabiam. Falam que não sabiam que tinha trabalho escravo moderno na empresa deles, na indústria. Só que esse tipo de argumentação, ela não existe. O Ministério Público do Trabalho também, ele diz o seguinte: essa forma de argumentação é explicada pela teoria do avestruz, que é assim chamada, ou teoria da cegueira deliberada. A contrarresposta para esse tipo de alegação é o seguinte: você é o dono da sua produção, você está no topo, você tem a obrigação de saber tudo o que acontece, até a base, até o chão de fábrica. Então não adianta você negar, você dizer que você não sabe o que está acontecendo, porque sim, é sua obrigação saber. Não adianta fazer uso dessa teoria da cegueira deliberada ou teoria do avestruz. E aí, para poder não se responsabilizar pelos atos, né, pelos fatos que acontecem na sua empresa. Então, com base nessa breve introdução, essa breve explanação sobre o trabalho escravo contemporâneo, eu vou deixar para vocês um videozinho ilustrativo para vocês verem como que é o ciclo, né, do trabalho escravo, o que leva uma pessoa a essa situação e como tirar essa pessoa desse ciclo, que é por meio de políticas públicas, né, que vão dar condições para o sujeito ter a sua renda e não precisar submeter a um trabalho precário, a um trabalho que fira a sua dignidade. E as políticas de punição, fiscalização e também o combate ao lucro, a forma de lucro por meio da ganância, vamos assim dizer. E eu vou deixar para vocês também uma charge do Amarildo, e eu peço para vocês, quem quiser fazer uma relação do que nós vimos hoje com essa charge, fiquem à vontade. É para fins de reflexão. Quem quiser me enviar para a gente discutir, vai ser ótimo. E até, então, a nossa próxima aula, que vai ser sobre os crimes contra a organização. Olá, pessoal! Esse vídeo é uma continuidade do vídeo Trabalho Escravo Contemporâneo. Naquele vídeo, eu procurei tratar das questões gerais, sociais e introdutórias, e trazer para a gente também questões referentes, por exemplo, como que um crime que foi abolido em 1888, né, com a Lei Áurea, que ele persiste até hoje, em pleno século XXI. Então, questões como essas foram tratadas naquele outro vídeo, e neste agora, nós vamos cuidar especialmente da classificação doutrinária do artigo 149. Primeiro, a gente tem que ter em mente que esse crime, mesmo em que pese ele ser praticado por alguém que está na condição de empregador, ele é um crime comum, não é um crime próprio. Então, qualquer pessoa que esteja na condição de empregador ou de preposto, ela pode ser sujeito ativo desse crime. E o sujeito passivo, qualquer pessoa que seja reduzida à condição análoga de escravo. É importante fazer uma observação que Rogério Greco entende que com a alteração em 2003 do artigo 149, os sujeitos desse crime eles ficaram delimitados na relação de trabalho. Contudo, a gente sabe que pode ser qualquer pessoa que esteja nessa condição. Esse crime também, ele é um crime comissivo, ele exige a atuação, exige uma conduta ativa do sujeito ativo, ou seja, não é um crime omissivo. Esse crime também é considerado plurissubsistente, porque ele pode ser praticado por meio de vários atos, não um ato somente. Por exemplo, a partir do momento em que eu reduzo a pessoa à condição análoga de escravo, eu também a coloco numa situação degradante, ou eu faço com que ela realize um trabalho forçado. Então, vários atos podem configurar um único crime. Esse crime também ele é um crime de forma vinculada, ou seja, tem que ser pelos meios previstos no artigo 149, é um crime material, ele exige, né, o resultado naturalístico, é um crime de dano, só se consuma com o dano ao bem jurídico tutelado, e o bem jurídico tutelado, como nós vimos, é a dignidade, em que pese este artigo está previsto nos crimes contra a liberdade pessoal. Ele é um crime contra a dignidade. É um crime permanente, ou seja, a sua consumação se prolonga no tempo, e é um crime monossubjetivo. Ele pode ser praticado por um único sujeito, por um único agente. O objeto material desse crime é a pessoa, reduzida à condição análoga de escravo. Os sujeitos, como eu já falei para vocês, são as pessoas que estão naquela condição de exploração da mão de obra. Eventual consentimento da vítima não vai descaracterizar, porque a liberdade não é um bem jurídico disponível.
em que pese, então, ainda que eu consinta, eu concorde em realizar aquele trabalho, um trabalho que está ferindo a minha dignidade, a pessoa que está me colocando naquela condição, ela estará cometendo um crime, mesmo que haja o meu consentimento, porque é a minha dignidade que está em jogo e eu não posso dispor dela. Outra característica também, mesmo que haja vários atos em relação a uma única vítima, o crime é único. Só que o que vai mudar é na dosimetria da pena. Então, se eu sou vítima, eu estou naquela condição análoga de escravo, e a pessoa, o sujeito ativo, ele está me colocando, por exemplo, né, o autor desse crime, ele está me fazendo, me colocando em situação degradante, ele pode estar praticando 2 atos num único crime. O que vai alterar depois é a dosimetria da pena. Conduta típica. Qual é o núcleo do tipo penal? Desse tipo penal é reduzir. Então, reduzir a pessoa à condição análoga de escravo. Esse é o núcleo do tipo penal. Então, esse núcleo, ele não é somente um verbo, o verbo de reduzir. Porque o verbo de reduzir, ele pode trazer junto com ele outros verbos, como, por exemplo, colocar uma pessoa num trabalho exaustivo, um trabalho degradante, forçado. Ele é de ação múltipla, de conteúdo variável. Uma só conduta já é suficiente para caracterizar. No vídeo passado, ao ler para vocês o artigo 149, eu mostrei que existem várias condutas ali previstas e que o cometimento de uma ou outra já é suficiente para o cometimento do crime, para a configuração do crime. A pluralidade de condutas em relação à vítima vai mudar em relação à dosimetria da pena. O elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo desse tipo penal? Ele é um crime punido exclusivamente a título de dolo. Só que, no parágrafo 1º, inciso 1 e 2, ele vai exigir, além do dolo, um fim especial, um especial fim de agir, qual seja, tolir a liberdade do outro. No artigo 149, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, ele traz a seguinte redação: com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, além do dolo, tem que ter esse especial fim de agir. Em relação à consumação e tentativa, como ele é um crime material, cuja consumação ocorre no momento em que o sujeito reduz a vítima à condição análoga de escravo, há também, e também ser um crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, esse crime, ele pode ser tentado. Existe a possibilidade de tentativa. Por exemplo, quando a pessoa é aliciada para trabalhar naquelas condições, ela pode ser resgatada, pelo Ministério Público do Trabalho antes que chegue naquele local. Então, a tentativa é possível. O parágrafo 1º, inciso 1 e 2, ele traz 2 figuras equiparadas. Então, são figuras típicas equiparadas ao crime de trabalho escravo contemporâneo. Essas 2 figuras são figuras autônomas, E quais são? A1, cercear ou uso de meios de transporte com a finalidade de reter a vítima no local de trabalho. Outra, manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos e objetos pessoais do trabalhador, da pessoa que está sendo escravizada, a fim de fazer com que ela não saia do local de trabalho. Então, são 2 formas equiparadas ao crime de trabalho escravo contemporâneo. Bom, as causas de aumento de pena. Se o crime for cometido contra a criança é menor de 12 anos, ou adolescente, pessoa com idade de 12 a 18 anos, ou se o crime é cometido por motivo de preconceito, raça, origem, etnia, religião, a pena é aumentada de metade. E a ação penal, ela vai ser pública e incondicionada em todas as figuras possíveis no artigo 149 e, como eu já havia explicado, a competência para processar e julgar esse tipo de crime é da Justiça Comum Federal. Eu vou deixar para vocês a literatura recomendada e alguns artigos específicos para vocês se aperfeiçoarem no tema, se aprofundarem no tema, tá bom? Então, até mais, um abraço. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país.
E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem 3 frentes: a prevenção, assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Para denunciar casos de trabalho escravo, acesse http://portal.mte.gov.br/postos ou www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br.